Boa tarde a todos. É com grande satisfação que damos as boas-vindas ao primeiro encontro de Biomedicina Estética da UFRN. Eu sou o professor Hermeton Duarte, o coordenador deste encontro, e estou aqui para recebê-los. A biomedicina estética é a mais nova habilitação da biomedicina. No Brasil, ela se estabeleceu a partir de 2006, mas se firmou em 2010. O biomédico habilitado na área da biomedicina estética é conhecido como biomédico esteta. O seu foco de trabalho são os tratamentos para as disfunções corporais contra o envelhecimento fisiológico relacionado à derme e seus anexos, tecido adiposo e metabolismo. O biomédico esteta, para ser habilitado, ele precisa fazer uma pós-graduação e pode aplicar várias técnicas e procedimentos. O nosso evento, ele está distribuído em 3 dias. O primeiro dia, ele tem um foco na introdução à estética. O segundo dia, ele tem um foco no tratamento corporal. O segundo dia, ele tem um foco no tratamento facial. O primeiro dia, que é o dia 3, ele vai ter a palestra da doutora Érica Daniele, que tem como tema Introdução à Biomedicina Estética, Deveres e Direitos do Biomédico Esteta. Em seguida, teremos a palestra do Dr. Eduardo Veiga, que tem como tema os 7 passos para montar sua clínica de estética e dar o start na sua carreira. No dia 4, que tem como foco a estética corporal, teremos primeiro a palestra de doutora Maiara Moura, que tem como tema a importância da avaliação na estética corporal. Em seguida, teremos a palestra de doutor Sueldo Alves, que tem como tema inclusão da acupuntura na biomedicina estética. Depois teremos a palestra de doutora Gleisia Lacerda, que tem como tema conhecendo a mesoterapia e seus ativos para o tratamento de gordura localizada. Logo em seguida, no dia 5, que tem como foco a estética facial, teremos a palestra da doutora Gleisiane Xavier, que tem como tema como realizar o planejamento de uma harmonização facial. E aí, em seguida, teremos a palestra da doutora Laís Moraes, que tem como tema conhecendo a técnica de Skin Booster e seus benefícios no rejuvenescimento facial. Bem, eu finalizo falando sobre a nossa equipe, né, que é composta por mim, que sou o professor Hermeton, que sou coordenador desse evento, mas também pela doutora Érica Daniele, que é a coordenadora adjunta, mas por todos esses colaboradores, que é a Georgia Naliato, a Marília Caldas, a Luísa Soares, a Mariana Oliveira e o Hélio Scarião e a Beatriz Albuquerque. Toda essa equipe que sem ela nós não conseguiríamos ter realizado esse evento. Então, essa equipe foi crucial para a realização desse evento e eu gostaria de agradecê-los, né? Sem eles, esse evento não teria acontecido. Então, obrigado a toda a equipe pela realização desse evento. Então, agradeço a equipe e agradeço também a presença de todos vocês e desejo a todos vocês um excelente encontro. Um bom encontro a todos. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro encontro de Biomedicina Estética da UFRN. É com muito prazer que eu inicio esse ciclo de palestras. É esse ciclo que só vai ter a acrescentar a todos vocês, estudantes e profissionais que também estão aqui participando deste evento, deste grandioso evento, o primeiro de muitos que virão aí falando, abordando mais sobre a biomedicina estética. Então, vamos lá iniciar, né? Começar esse encontro da melhor forma, da melhor maneira possível, falando sobre essa introdução à biomedicina estética, entender um pouco quais são os deveres e direitos do biomédico estético, né, dentro dessa habilitação aí da biomedicina. Então, eu sou a professora Érica Daniele, eu sou biomédica esteta, biomédica patologista clínica e biomédica esteta, e vou ministrar essa aula agora, essa palestra para vocês, com muita satisfação, com muita alegria, e entusiasmado demais para a gente iniciar esse ciclo aí, esse encontro de biomedicina estética juntamente com a FRN. Então, vamos nessa.
Antes, né, eu gostaria de fazer uma breve apresentação sobre o meu currículo, quem sou eu, né? Alguns talvez até já me conheçam através de redes sociais, mas muitos aqui acreditam também que é o meu primeiro contato, é o primeiro contato que está tendo comigo em relação à profissão, né, em relação à biomedicina estética. Então, vamos lá. Eu sou biomédica e patologista clínica, como eu falei anteriormente, né, especialista na área também de biomedicina estética. Sou pós-graduanda na área de metodologias ativas, né, CEO de cursos, doutora Érica Daniela. Então, eu ministro cursos também na área de estética. Né? Então, desde um curso mais básico, como de limpeza de pele, a cursos mais avançados, eu estou ministrando. Sou atualmente coordenadora da pós-graduação em biomedicina estética e farmácia estética da Unifip, Polo João Pessoa. Então, já aproveito a oportunidade aqui para fazer um convite aos alunos que têm interesse em aprofundar mais seus conhecimentos, que quer realmente estar trabalhando dentro da biomedicina ou da farmácia estética, pode estar realizando a nossa pós-graduação em João Pessoa. Inclusive, turma nova no início do ano, começar 2021 com o pé direito, iniciando mais uma atualização, né, mais uma habilitação ainda da biomedicina. Realizo também, fora essa área da docência, essa área da coordenação, eu também estou dentro de atendimentos, né, clínicos na área de biomedicina estética, nos estados de Pernambuco e da Paraíba. Então, em Paraíba atendo em algumas cidades, no Pernambuco também atendo mais de uma cidade. É um pouco movimentada a minha vida em relação aos atendimentos, mas graças a Deus vou conseguindo conciliar tudo isso e eu vou conversar também mais a respeito ao longo da palestra sobre essa conciliação de locais de atendimento que a gente consegue realizar, que a gente consegue fazer dentro da biomedicina estética, essa autonomia que eu consigo dentro da biomedicina estética, tá? Então, vamos lá. Antes, né, de falar sobre os direitos e deveres, eu coloquei algumas imagens aqui, fazendo um breve resumo, né, sobre alguns momentos da minha história com a biomedicina, né, alguns marcos da minha história com a biomedicina. Essa primeira imagem à esquerda, né, com o professor Jorge, um trabalho, um banner bem atrás. Esse foi um dos meus primeiros trabalhos envolvendo a área na área da biomedicina, né? Um dos meus primeiros trabalhos dentro de congressos, dentro de eventos. Então, eu acho que isso já é um marco bem relevante para o estudante. Então, acho que a partir do momento que você procura sempre estar engajado dentro dos projetos, seja ele de áreas mais específicas que você pretende, né, ingressar ou não, é muito válido, porque é a partir desse desafio, desse primeiro desafio que você toma, você vai amadurecendo, você vai criando uma perspectiva sobre conquistas. Então, acho muito importante a gente estar envolvido, né, vocês alunos aí, os alunos que estão dentro desse momento de graduação. Sempre estejam envolvidos em eventos como este, né, por exemplo, da universidade, sempre estejam envolvidos com projetos, com trabalhos, porque isso, de certa forma, vai agregando demais ao amadurecimento profissional, sem dúvida, ao conhecimento mais específico sobre a área também, se for algo voltado para a biomedicina estética, vamos dizer assim, se for o caso, ou para outra área que você também tem afinidade e você quer também ingressar, eu acho super válido. Em um segundo momento, essa foto abaixo da aula inaugural da pós-graduação em biomedicina estética. Então, eu iniciei minha pós-graduação juntamente, né, com a graduação, quando eu estava entre o sétimo e o oitavo período. Então, a faculdade que eu cursava, ela tinha 9 períodos, então ela dava autonomia, como era vinculada à pós-graduação, era vinculada à faculdade, então ela dava autonomia na época da gente começar a pós-graduação referente ao término da graduação. Então, como faltavam 2 períodos, eu já estava nas disciplinas totalmente de estágio, então eu tinha essa autonomia, eu tinha como ter essa autonomia de estar realizando a pós-graduação. Tendo visto que eu já tinha pagado todas as minhas disciplinas teóricas, então eu tive essa oportunidade de iniciar a pós-graduação em biomedicina estética, ainda cursando biomedicina, né, nesse período aí. Então, estava lá, muito entusiasmada, realmente a biomedicina estética era algo muito novo, então isso foi em 2016, 2015, 2016, por volta disso aí. Não se falava muito sobre biomedicina estética dentro do meu universo acadêmico,
não tinha nenhum professor próximo, não tinha nenhum profissional biomédico próximo que falava sobre a biomedicina estética, diferente do cenário que vocês têm hoje, que a gente encontra mais profissionais trabalhando, atuando na área de estética avançada, falando mais um pouco, né, tendo evento como esse. Na minha época de graduação, a gente não tinha essa acessibilidade a profissionais da área de estética como nós temos hoje, né, biomédicos e estetas. Então, foi bem novo, eu procurei um dos motivos, né, de procurar biomedicina estética. Eu já estava um pouco preocupada em relação à minha atuação graduação, né? Depois que terminasse minha graduação, como é que eu iria atuar? Seria na área de patologia, né? Na área de análises clínicas, ou não? Na verdade, confesso a vocês que sempre eu tive muita vontade de estar trabalhando da forma que eu estou hoje trabalhando. Ah, mas estética, você falou que não tinha muito contato com estética, você já se imaginava como biomédica esteta? Não. Eu falo assim, em relação à docência, eu sempre tive essa vontade de estar atuando como docente. Eu falo em relação a gente ter o contato com o paciente, né, ter o contato com o paciente, como eu tenho hoje, essa coisa mais próxima que é a atuação de consulta, de orientação, de realização do procedimento, que dentro da análises clínicas a gente acaba tendo um cenário totalmente diferente, né, ao o cenário do biomédico estético. Então, aquele trabalho mais de bastidores, né, dentro do laboratório, ali na bancada, onde a gente não tem tanto contato com o paciente, e eu queria isso na minha rotina. Eu tinha esse sonho, eu almejava esse sonho de ter algo mais próximo com o meu paciente. Então, a biomedicina estética, quando eu comecei a pesquisar, era uma das áreas da biomedicina que me dava essa autonomia, de ter o meu espaço, ter a minha clínica. Então, era algo que agregava, que juntava demais com a minha ideia, como eu queria, como eu imaginava. Mas, confesso a vocês que estética não foi assim uma habilitação que eu passei, meu primeiro, segundo, terceiro período pensando, quando iniciei biomedicina, não. Nunca imaginei trabalhar com estética, eu pensava em trabalhar com atendimento, diretamente ao paciente, mas com estética não foi algo construído de muito tempo, assim, desde o início da minha graduação. Mas aí, pesquisando, vi que eram das áreas e comecei a ter mais entusiasmo, comecei a ter mais curiosidade sobre a área de estética, e então mergulhei aí dentro da pós, com muito entusiasmo mesmo, com muita vontade de conhecer, de mergulhar nesse mundo da estética. Então, terminei minha graduação e com pouco tempo, né, acredito que com alguns meses, eu terminei a minha pós. Então, terminei, acho que assim, a minha graduação terminei em meados de junho, de maio para junho, e a minha pós eu terminei, acho que uns 4 meses à frente, por aí. Então, eu já nesse intervalo de tempo que eu terminei minha graduação com a pós, eu já fui planejando ter minha clínica, ter meu espaço, que era algo que eu tinha muita vontade. Então, nesse período, quero saber, não quero saber, eu vou abrir minha clínica, por mais que eu não tenha ainda essa quantidade de pacientes significante, mas é algo que eu quero, é algo que vai dar certo, e vou colocar minha clínica. Com muita batalha, consegui colocar a clínica. Não da forma como eu pensei, porque isso eu acho que é outra pauta que depois eu devo conversar, abrir lá no meu Instagram uma live para a gente estar falando sobre isso, mas foi um início bem assim, como é que eu posso resumir com uma palavra para vocês? Algo inusitado, inesperado, mas que deu certo. Então, surgiu aí a Biomed Clínica, minha clínica, assim, o símbolo, né, a molécula DNA era algo que eu queria demais agregar à minha logomarca da minha clínica. Não, a priori, não pensei em nada que tivesse voltado ao meu nome, a Érica Daniele, Espaço Érica Daniele. A princípio, eu não pensei nisso. Eu queria realmente ter ter uma clínica, ter um nome que agregasse a clínica, ao espaço de clínica, e não ao meu nome, algo mais pessoal.
E o DNA, e por que não o DNA? Eu queria algo que identificasse que era uma clínica que tinha um profissional biomédico, né? Então, o biomed já estava bem nítido ali que existia algo da biomedicina, e a molécula de DNA veio para incorporar ainda mais. E tudo está no DNA. Quando vocês entenderem melhor a área da estética, vocês vão observar que tudo condiz a uma questão genética, um histórico familiar, a uma probabilidade maior devido ao nosso histórico, né? A mãe, pai, que apresentavam mais essa disfunção, isso que ele acabou herdando também. Então, está muito envolvida, a estética está muito envolvida com a genética, com o DNA. Então, foi algo que casou demais com o que eu queria, agregar a biomedicina, a estética, e fazer com que isso passasse para as pessoas, né, a seriedade, né, o comprometimento que a biomedicina estava tendo naquele momento ao fornecer um serviço de estética. Então, surgiu a Biomed Clínica. Aí, logo embaixo, a foto aí com o mesmo professor, né, o professor Jorge, que foi meu orientador, não só de trabalhos acadêmicos, mas publicados em congressos e eventos, mas foi meu orientador também de TCC. E Jorge estava aí na inauguração da clínica, então teve toda uma trajetória, foi muito bom, foi muito gratificante, e poder contar com um tutor, poder contar com alguém que me orientou desde o início lá do curso e graduação, e pôde contemplar uma das minhas primeiras conquistas como biomédica, era estar ali no meu espaço. Então, eu gosto de estar colocando isso, tá expondo essas fotos, porque eu sei que tem algumas pessoas, né, alguns alunos que ficam pensando que imaginando que esse sonho de ter sua clínica, de ter seu espaço, é algo muito distante da realidade, ou que é algo muito, muito trabalhoso, que precisa de muito, assim, muito investimento, enfim. Pensa em N motivos para dar errado e que não vai conseguir, mas eu quero trazer isso para vocês, que é possível, que sim, dá certo, que sim, você tem que persistir na sua vontade, nos seus sonhos, no seu objetivo. Então, se o teu objetivo é abrir a clínica, se o teu objetivo é trabalhar com biomedicina estética, vai em frente. É claro que existe adversidades ao meio do caminho, como existe para mim, né? Como existe, eu utilizo o presente, porque às vezes as pessoas acham que pelo fato de você já estar na área há algum tempo, né, de você já estar atuando há algum tempo, você não encontrar diversidades ao meio do seu caminho. Pelo contrário, gente, ainda existe sim, como existe. Mas existiram outras também que eu achei que não poderia estar suportando, poderia não estar passando por elas, e passei, e estou aqui para contar isso a vocês. Então, é legal ter essa recordação, essa trajetória para estar expondo aqui. Do lado aí, na imagem acima, à direita, né, um folderzinho, uma artezinha do curso, né, dos cursos que eu ministro. Então, além de trabalhar com essa área de atendimento, eu trabalho com essa área de cursos, disponibilizando cursos particulares para os alunos, né, cursos VIPs. Então, a gente consegue estar moldando, a gente consegue estar administrando não só a clínica, mas a parte de docência, juntamente com a estética, sem nenhum problema, tá? Então, hoje eu ministro cursos também. E embaixo, né, logo abaixo aí, tem hoje minha nova logomarca, minha apresentação. Então, não mais Biomed Clínica, eu deixei a Biomed Clínica no momento descansando. Também, se eu vou contar, abrir detalhes aqui sobre essa minha trajetória, como eu falei, né, tem que ser uma palestra, uma aula, só para estar falando sobre essa área de empreendedorismo, sobre esses meus desvios até chegar aqui na minha logomarca da doutora Érica Daniele, com a nova apresentação, né? Então, o símbolo de DNA ficou remetido mesmo à Biomed para a doutora Érica Daniele, para a imagem da doutora Érica Daniele, eu trouxe essa folha aí, porque a cada folha que se cai, a cada folha que a gente enxerga tendo ali numa árvore, tendo ali no que você está observando, é um recomeço, né? É um novo, é vida. Então, é algo que eu quis trazer também, a delicadeza, a sutilidade da folha para a minha logomarca, e para expressar o meu trabalho também, a delicadeza do meu trabalho, a expressão do meu trabalho, a forma de como exercer a biomedicina estética é algo que precisa de detalhes. Então, eu mudei um pouco a minha logomarca,
mas não deixei de forma alguma a biomed clínica, não deixei, abandonei, vamos dizer assim, a biomed clínica, esse DNA que está muito presente, foi o meu início, então jamais eu vou abandoná-la, ela só está um pouco adormecida, porque é um projeto bem maior, e eu já estou focada mesmo na minha marca, na doutora Érica Daniele. Mas isso aí são outras coisas que, enfim, não vem ao caso aqui. É só esse breve resumo, só esse pequeno resumo da minha trajetória para influenciar, de certa forma, tentar influenciar, de certa forma, os sonhos de vocês, né? Os sonhos de vocês em relação a o desejo, a vontade de ter o seu espaço, de ser reconhecida profissionalmente, ser reconhecido profissionalmente dentro da área da biomedicina estética. Eu sei que hoje alguém pode até pensar, mas tem diversos profissionais na área, mas a área está muito saturada, tem gente se especializando aí todo semestre, tem N pessoas se especializando, mas não tem você ainda. Então, você, né, não tem cópia sua. Então, por mais que existam N biomédicos estetas, não vai ter, se eu pensar dessa forma, não vai ter a doutora Érica Daniele, não vai ter a pessoa da Érica ali trabalhando, tendo a sua. Ah, meu Deus. Esse cachorro. Tendo a sua representação ali dentro da biomedicina, dentro da clínica, né, do ambiente clínico. Então, é algo que a gente tem que persistir mesmo e, enfim, eu sou muito suspeita para estar falando da biomedicina estética aqui, né, para dar incentivo, mas é algo real de coração mesmo que eu posso estar passando para vocês. Então, vamos lá, biomedicina estética. De onde veio essa biomedicina estética, como é que surgiu essa biomedicina estética, como é que teve essas conquistas, né, até hoje, para a gente estar conseguindo aí o nosso espaço. Então, gente, a biomedicina, acredito eu que muitos aí já tenham esse conhecimento, ela tem diversas áreas que a gente pode estar se especializando e que a gente pode estar seguindo carreira, né? Então, são mais de 30 áreas de habilitação. Então, dentro dessas mais de 30 áreas, temos a área da biomedicina estética, que trabalha, né, com toda essa parte de procedimentos minimamente invasivos não cirúrgicos, né? Trabalha com essa área de maquinária, eletroterapia, trabalhamos com acupuntura, trabalhamos com N procedimentos que eu vou estar simplificando para vocês mais na frente, e que causa esse grande diferencial do analista clínico pelo fato de a gente ter essa abordagem mais direta com o paciente, essa abordagem mais precisa com o paciente, a execução de algum procedimento diretamente no paciente, não numa amostra biológica com ele. Então, o que vai diferenciar. Meu Deus do céu. Então, o que vai diferenciar justamente essa
essa autonomia do profissional é o contato, né, que ele tem com o paciente, a forma de como ele pode estar trabalhando, o seu ambiente de trabalho, como ele está conciliando as suas horas de trabalho. Isso é um diferencial e tanto na vida do biomédico. Então, a biomedicina estética, ela causa esse impacto quando a gente vai comparar entre outras áreas de habilitação. Eu falo da análises clínicas porque é algo que o biomédico ele já sai totalmente habilitado para trabalhar na graduação, tá certo? Mas tem outras áreas, obviamente, que a gente pode também estar fazendo uma breve comparação em relação a trabalho, a atuação do biomédico, mas estou falando sempre em relação a análises clínicas porque é o que já saímos habilitados, né, na graduação. Então, a biomedicina estética, ela promove toda essa autonomia. E outro, um diferencial do biomédico dentro da biomedicina estética, pelo fato de a gente estar bem embasado, né, desde a fisiologia, a histologia, a bioquímica, de uma forma bem completa, para que a gente possa agregar isso dentro da área de estética. Então, quando eu vou falar, por exemplo, em quebra de gordura, né? Quebra de adipócitos. Então, eu tenho que entender, eu tenho que ter um conhecimento a respeito da bioquímica, a respeito ali do metabolismo dos lipídios. A gente tem que ter todo esse conhecimento. E o biomédico, sem dúvida alguma, ele tem esse respaldo, esse conhecimento bem específico para estar assegurando ao seu paciente porque o teu procedimento, porque o procedimento que ele vai realizar ali em clínica vai funcionar, vai dar certo. Então, é um grande diferencial, dentre outras áreas que a gente pode estar vendo aí, que envolve a estética. Então, o que é a biomedicina estética? Ela utiliza-se de métodos e técnicas invasivas não cirúrgicas, desenvolve e aplica os tratamentos para as disfunções estéticas corporais, faciais e envelhecimento fisiológico relacionado à derme e seus anexos, né, tecido adiposo e metabolismo, cuida da saúde e bem-estar estético do paciente, levando os melhores recursos da saúde relacionados ao seu amplo conhecimento para o tratamento e recuperação dos tecidos e do organismo como um todo. Então, quando a gente fala de estética, também abre, né, um leque aí para algumas controvérsias, né, alguns debates aí, de alguns comentários como, estética não é saúde. Claro que é saúde, estética sim é saúde. A partir do momento que eu recebo o meu paciente, que ele está automaticamente ali debilitado mentalmente, psicologicamente, né, por uma N situação ali da vida dele. Ele chega na minha clínica procurando algo, assim, eu não vou dizer suporte, mas algo que desenvolva ali no momento uma sensação de bem-estar, uma sensação de melhora de autoestima. Eu estou ligado com a saúde do meu paciente. Eu já recebi diversas pessoas que estavam passando por um momento de depressão, por um momento difícil, e que ao chegar na minha clínica, ao chegar no meu consultório lá, falava, doutora, quando estou aqui, eu me sinto outra pessoa, ou você está me ajudando demais nesse processo, eu posso dizer que a partir do momento que eu vim para aqui foi um divisor de águas, eu me olho de forma diferente, eu já consigo enxergar uma beleza que eu não estava enxergando mais, um cuidado, uma autoestima, então por que não falar que a estética é saúde, quando eu desenvolvo um trabalho dessa forma? A estética sim é saúde. Fora que, quando a gente fala também de procedimento estético, alguns procedimentos estéticos a gente sabe que pode estar ali comprometendo a saúde do meu paciente. Então, sim, eu tenho que trabalhar a estética tendo um olhar, tendo uma visão como saúde, como cuidado primordial do meu paciente. Então, o biomédico saiu de trás das bancadas em busca de um consultório, partindo todo o seu conhecimento generalista, humanista, crítico e reflexivo, exercendo de forma profissional, pesquisando e tratando disfunções físicas e energéticas, né? Sem deixar de lado o rigor científico e ético. Então, saímos ali daquele bastidor, né? Os bastidores que era o laboratório, que era a bancada, para vir com mais autonomia para frente da população. Então, quando eu comecei a minha pós em biomedicina estética, alguém perguntava, fazendo pós, biomedicina estética, tá fazendo estética? Não, biomedicina estética. Ou, quem é que está atendendo lá na clínica X? A doutora Érica Daniela, ela é dermatologista, ela é esteticista, não, ela é biomédica esteta. Biomédica esteta. Ainda era muito novo, hoje nem tanto, mas há 3, 4 anos atrás, isso era uma atuação bem inusitada, bem nova ali.
quer dizer assim, biomédico, quando a gente fala biomédico, às vezes tem pessoas que ainda, não sei se vocês encontram no dia a dia de vocês, mas ainda existem pessoas que não sabem o que realmente faz a biomedicina, o que o biomédico realmente exerce. Avalia o biomédico esteta. Então, assim, foi um início que a gente tinha que relutar aí para o reconhecimento, explicar às pessoas qual era a minha área de atuação, por que eu poderia estar atuando com aqueles procedimentos. Ah, eu pensava que só quem podia fazer Botox era dermatologista, não sabia que biomédico poderia. Não, biomédico não, biomédico esteta, sim, biomédico esteta ele pode estar realizando procedimento de toxina botulínica, preenchimento, entre outros. Então, foi uma aprovação mesmo no início para mostrar às pessoas, para deixar claro para as pessoas o que seria a biomedicina estética, né? O que é a biomedicina estética. Espero que vocês, assim como eu, vistam a camisa da biomedicina estética e saiam defendendo, exemplificando, mostrando o respaldo que o biomédico tem quando é especializado na área de estética, né? Na área da biomedicina estética, e assim ter um reconhecimento da classe como um todo. Então, atribuições do biomédico esteta, né? Então, quando foi que a gente concedeu aí, quando foi concedido, na verdade, essa atribuição ao biomédico, atuar na biomedicina estética? Então, essa senhora aí, essa senhorita aí, que está ao meu lado nessa foto, há 5 anos atrás eu participei de um congresso, o Congresso Nacional e Internacional de Biomedicina, onde ele incorporava todas as áreas da biomedicina, dentre elas a biomedicina estética, trazendo profissionais da área como referência para estar abordando determinados assuntos. E a Ana Carolina Pulga, né, muito conhecida aí dentro da estética, pelo fato de desbravar aí, essa atuação do biomédico, conseguir, né, com o apoio de outros biomédicos, o reconhecimento, né, do biomédico esteta, ela estava lá nesse evento, palestrando, juntamente com outros profissionais, e aí eu consegui esse registro com ela, conversei um pouco com ela sobre essa atuação. Lembro eu que foi num momento até que bem criterioso em relação à biomedicina estética. Estavam aí alguns comentários sobre ato médico, sobre a privação de alguns procedimentos que a gente poderia estar realizando ali, e ela me tranquilizou, na época eu estava na pós também, ela me tranquilizou, não, Érica, fica tranquila que o conselho não vai deixar a gente perder essa atribuição, não. Mas voltando, né, sobre a atribuição mesmo que foi concedido, quando foi concedida, foi entre meados de 2010 a 2011. Em outubro de 2010, Ana Carolina Pulga conseguiu em plenário o reconhecimento da biomedicina estética, mas aí foi realmente reconhecida, atribuída ao Código de Ética do Biomédico, né, a resolução em fevereiro de 2011, na resolução 197, número 197, no qual ela fala da seguinte maneira: dispõe sobre as atribuições do profissional biomédico no exercício da saúde estética e atuar como responsável técnico de empresa que executam atividades para fins estéticos. Artigo número 1. Habilitar o profissional biomédico na área de saúde estética, desde que seja especializado, tá? Podendo participar individualmente ou em equipes. O biomédico, obrigatoriamente, ele deve zelar-se, né, pelo sigilo absoluto destas atividades, respeitando a liberdade e dependência de outros profissionais, como integrante da equipe multiprofissional, executando-se no cumprimento do dever legal. Ainda deverá estar devidamente inscrito no respectivo Conselho Regional e observando os preceitos éticos da profissão. Então, para o biomédico, ele atuar como biomédico estético, ele precisa ter a especialização em biomedicina estética, não é apenas terminar a graduação, terminei a graduação, sou biomédico, posso abrir minha clínica de estética. Não, não é dessa forma. Você precisa ter a sua pós, ser reconhecido pelo seu conselho regional, né? O conselho regional, ele deve reconhecer a instituição que você realizou a sua pós e está devidamente inscrito, reconhecido como uma das suas habilitações a biomedicina estética. Aí sim, você é biomédico estética, mas algumas pessoas já vieram me perguntar, professora, se eu terminar a biomedicina e eu fizer um curso de Botox, um curso de toxina botulínica, eu já posso aplicar Botox? Não, gente.
Para você ser reconhecido como biomédico estético pela formação de cursos, você precisa ter mais de 500 horas, aulas de curso, de estágio, para que você tenha esse reconhecimento, essa atribuição, entrar aí com pedido para o conselho de reconhecimento, apresentar todos os seus certificados, enfim, é outra linha, né, de burocracia para reconhecimento em relação à atribuição por meio de cursos e horas, aulas, né, reconhecidas aí pelo conselho. Acredito que a forma mais prática e mais viável para o biomédico, né, para a maioria dos biomédicos, é sim realizar a pós-graduação em biomedicina estética, porque lá você vai ver os módulos individualmente, você vai conhecer todas as técnicas ou pelo menos a maioria das técnicas que o biomédico ele pode estar atuando na área de estética avançada e, claro, a instituição ser reconhecida, facilmente você consegue o reconhecimento também pelo Conselho Regional da sua habilitação. Então, a área da biomedicina estética passou a ser realidade como uma grande possibilidade para os biomédicos que desejam atuar de forma terapêutica. Então, fazendo uso e o pleno exercício dos seus reconhecimentos e práticas basilares, né, obtidos no curso da graduação em biomedicina, como eu falei no início, bem como em cursos de aprimoramento profissional e pós-graduação em biomedicina estética. Então, o biomédico ele consegue ter esse respaldo maior em relação à formação base que ele tem, né, para atuar na área de estética, como também agregar essa formação básica, quando eu digo básica, gente, é em relação ao geral, entendeu, da biomedicina. Então, vem depois de uma formação de biomedicina, do curso de graduação de biomedicina, você vem para o aprimoramento através de uma pós-graduação, que aí sim você vai estar um profissional completo para estar atuando na área da biomedicina estética. Então, lá na plenária, né, a Ana Carolina Pulga, ela expôs o seguinte texto sobre a biomedicina estética. Olha só. O nosso projeto da biomedicina estética teve como objetivo a conscientização da classe sobre a possibilidade da inserção dos biomédicos no exercício de procedimentos estéticos de todas as naturezas, exceto cirúrgicos, bem como a sua inclusão neste mercado de trabalho em expansão. A atuação do biomédico na estética é uma realidade que, sob a comprovação científica dos métodos e técnicas utilizados, desenvolve e aplica os tratamentos para as disfunções dermatofisiológicas corporais, faciais e envelhecimento fisiológico, relacionados à derme e a seus anexos, como tecido adiposo, metabolismo também. A biomedicina estética cuida da saúde, bem-estar e beleza do paciente, levando os melhores recursos da saúde relacionados ao seu amplo conhecimento para o tratamento e recuperação dos tecidos e do organismo como um todo. Então, reforçando o que eu falei anteriormente nos outros slides, né, o biomédico, ele consegue ter um conhecimento mais específico sobre determinadas áreas, como a gente vai trabalhar com metabolismo, a parte de intradermoterapia, trabalha demais com toda essa área da bioquímica, é muito, muito interessante, é bem legal os resultados que a gente consegue, que nós conseguimos dentro da biomedicina estética, com a aplicação de enzimas lipolíticas, é bem legal, assim como também a gente trabalha com essa área de envelhecimento, essa área de entender sobre a atividade dos radicais livres. Então, olha, é uma imensidão que eu falo, ó, geralmente eu costumo falar assim, gente, a biomedicina é um mundo. Você entra nesse mundo. Aí, dentro desse mundo, existe o submundo da estética. Então, tem a biomedicina estética. Dentro da biomedicina estética, você ainda tem diversas ramificações que você pode estar escolhendo para trabalhar. Você pode escolher para trabalhar somente com essa área de envelhecimento, de rejuvenescimento, na verdade, né? Então, trabalhar com a área de harmonização facial. Você pode trabalhar com a área corporal, voltado para a harmonização corporal, que é um novo termo que nós estamos trabalhando aí. Então, eu quero focar nessa área de queima de gordura, celulite, estrias, definição abdominal. Quero trabalhar com essa área de desenvolvimento para massa magra, né? Um estímulo para massa magra. Acelerar o metabolismo, aquele paciente que ele tem um metabolismo mais lento. Eu posso estar trabalhando nessa área. Posso também estar trabalhando na área de laser, então fotodepilação, remoção de tatuagem a laser, muito legal. Trabalhar com laser para rejuvenescimento também. Posso estar trabalhando com a linha capilar, então a intradermoterapia capilar vem tendo excelentes resultados para estímulo de novos fios, crescimento de novos fios, fortalecimento dos fios que já tem ali. Então, é uma imensidão a área da estética. Vocês podem trabalhar em qualquer uma dessas áreas, podem trabalhar com todas essas áreas, ou
apenas focar em uma ou duas áreas. Enfim, isso vai muito de acordo com o gosto de vocês em relação à estética, qual a afinidade de vocês com essas áreas que eu acabei de citar aqui. Então, resolução do Conselho Federal, número 304/2019, né, falando sobre a aquisição de algumas substâncias da biomedicina estética. Recentemente, né, eu falo recentemente porque 2019, ano passado, foi aberto aí que o biomédico ele não poderia estar trabalhando com a toxina botulínica. Isso não foi o Conselho Federal que deixou claro isso foi outras classes que acabou entrando aí nesse debate, nesse questionamento, mas logo em seguida o Conselho veio e apresentou uma nota exemplificando, né, explicando que não era nenhuma nota nenhum um contexto que realmente proibisse o biomédico a trabalhar com a toxina botulínica, somente o quê? Que algumas marcas de toxina, ela deixava lá na sua embalagem que a medicação, né, o produto era de utilização de uso médico, mas não que era de prescrição médica, né? Então, tem que ver essa diferença aí. Então, foi um debate que surgiu ano passado. Estou trazendo aqui só a nível de curiosidade para vocês, se por acaso vocês tiveram conhecimento dessa normativazinha, né, que abriu ano passado. Também, recentemente, o Conselho acabou restringindo o uso do ativo, né, de desoxicolato, que a gente utilizava muito para a questão de queima de gordura localizada, visto que ele tem um excelente resultado, mas, em contrapartida, ele tem um alto teor necrótico e utilizando de forma incorreta, tá? Isso é bem importante estar frisando aqui, utilizando de forma incorreta, ele pode sim, ele tem essa capacidade necrótica, então a gente tem que ter esse cuidado ao trabalhar com algumas substâncias, porém, alguns biomédicos, né, alguns profissionais, estavam cometendo muitos erros dentro da utilização desse ativo, então o Conselho achou preferível de abolir do biomédico, do biomédico esteta, a utilização desse ativo dentro das mesclas aí da intradermoterapia. Então, a gente tem que estar sempre bem antenado com o conselho em relação às resoluções que são expostas, né? Porque, vez ou outra, ele faz alguma modificaçãozinha para que a gente não tenha nenhuma penalidade em relação a estar trabalhando de forma incorreta, né? Utilizando algo que não é liberado ou está tendo alguma conduta que não é aceita pelo Conselho Federal. Ainda falando sobre a resolução, né, número 198, de 21 de fevereiro de 2011, ela regulamenta o novo Código de Ética Profissional do Biomédico, onde instrui o biomédico a respeitar as leis e normas estabelecidas para o exercício da profissão, guardar sigilo profissional, zelar pela própria reputação, mesmo fora do exercício profissional, respeitar a atividade de seus colegas e outros profissionais. Isso de uma forma bem generalista, o biomédico ele tem que estar seguindo, né, essa resolução, independente da área que ele está seguindo, da área de atuação que ele está seguindo dentro da biomedicina. Mas eu queria frisar sobre essa questão de guardar sigilo profissional dentro da estética avançada. A gente sabe que estética acaba selecionando um público em que algumas pessoas procuram aquele serviço até mesmo como uma válvula de escape para o dia a dia, para alguns acontecimentos diários, e tá ali com aquele profissional, acaba conversando, acaba tendo um desabafo, né, falando, doutor, olha, tá acontecendo isso na minha vida, olha, assim, então você acaba, eu tô falando como experiência própria, tá, gente, você acaba escutando muito do teu paciente. Eu costumo até brincar, dizer assim, eu não sou só biomédica esteta, eu sou biomédica esteta, eu sou psicóloga, eu sou conselheira, amiga. A gente acaba criando um vínculo com o paciente naquele momento de consulta, naquele momento de realização do procedimento, no qual o paciente acaba criando uma segurança, né, uma confiança com o profissional e expõe alguns acontecimentos aí do seu dia a dia. E isso é muito importante a gente estar guardando sigilo. Chegou outro profissional, chegou outro paciente, tu tá comentando, meu paciente fulaninho que chegou aqui segunda-feira comentou isso, tomei conhecimento disso. Então, esse disse-me disse, de paciente para outro, zero, tá? Zero. Sempre tem a ética profissional.
É muito importante o paciente confiar em você e saber que o porquê está confiando, porque ele realmente tem a prova de que você é um profissional ético, né? Que você é um profissional que competente não só na execução do procedimento, mas também na ética profissional em relação a ter conhecimento de algumas informações, ter conhecimento um pouco mais sobre ele e deixar guardado, né? Guardar em sigilo profissional aquelas informações. Então, zelar pela própria reputação, isso é outra coisa muito que, assim, que eu acabo orientando muitos meus alunos em relação a como está se apresentando diante das redes sociais. Gente, isso é muito importante. Isso é muito importante. Então, veio aí, por exemplo, uma pandemia que nem essa, que trouxe todo mundo presencial para o mundo virtual, para o mundo online, mesmo aqueles que se recusavam a entrar nesse universo online, teve que fazer parte dele. Então, mais que nunca, as lojas, os comerciantes, empresários, estão dentro da plataforma online, né? Estão dentro de plataformas sociais para venda do teu negócio, para venda do teu produto. E, querendo ou não, nós profissionais da área da estética acabamos de vender, né, algo, algum procedimento. O conselho não orienta a gente a falar sobre venda, né? Mas a partir do momento que eu me apresento, que eu falo no meu Instagram, que eu gravo em stories falando sobre toxina botulínica, sobre preenchimento, falando sobre N assuntos da área que eu estou atuando, eu acabo me vendendo como profissional, mostrando ali vendendo meu peixe, como se diz, né? Mostrando meu conhecimento e fazendo com que aquele paciente ele tenha confiança, aquele seguidor, aquela pessoa que está me assistindo, tenha confiança e acredite no meu trabalho e consuma o meu serviço, né? Então, a gente está muito presente nessa mídia social aí. E é importante você saber como está se apresentando. Então, às vezes o aluno chega para mim, professora, eu não gosto muito de utilizar Instagram, eu não gosto muito de estar utilizando, me expondo, isso prejudica o meu trabalho. Não é, veja só, eu não gosto de utilizar a palavra prejudicar, mas eu gosto de dizer que você seria bem mais notado, aquela coisa, quem não é visto não é lembrado, se você utilizar das suas redes sociais de uma forma benéfica. Então, a partir do momento que você começa a mostrar que tem conhecimento, por exemplo, você agora, estudante de biomedicina, está mostrando, seria interessante você estar agora com seu celular, gravar ou fazer um registro, uma foto desse evento que está acontecendo aqui, postar na sua rede social, deixar claro para as pessoas que você está participando de mais um evento para estar agregando os seus conhecimentos, né, a importância que é você estar se atualizando em determinadas áreas. Então, isso faz com que as pessoas que te conheçam, as pessoas que vivem no teu âmbito social, vejam assim, poxa, ela realmente ela quer ir para essa área de estética, veja, ela sempre está participando de eventos, nossa, Érica está em mais um evento, que bacana, isso gera autoridade, isso faz com que as pessoas tenham mais uma credibilidade sobre você profissional, sobre você futuro profissional. Isso aconteceu muito comigo quando eu era estudante. Então, eu deixava claro para as pessoas que eu estava me especializando numa área que era a estética, que era a biomedicina estética. Eu queria que as pessoas me enxergassem mais além do que uma biomédica. Eu queria que as pessoas me enxergassem como uma biomédica esteta. Então, como é que eu fazia isso? Todo o módulo de pós-graduação que eu ia assistir, que era mensal, as aulas, eu ia lá, postava sobre o conteúdo que o professor estava ministrando. Então, se era sobre biossegurança na área de biomedicina estética, na área de estética. Eu ia lá no Google, pesquisava uma imagenzinha, não tinha stories na época, né? Então, tinha que ser a publicação no feed mesmo. Eu ia lá no Google, eu buscava uma imagem sobre biossegurança, fazia um post explicando sobre biossegurança na estética, sobre o que era biossegurança e como é que ela poderia estar dentro do mercado da estética. Então, tudo isso, ao percorrer, né, ao longo dos meses que iam se passando da pós-graduação que eu estava realizando, as pessoas iam identificando e entendendo que eu estava me especializando na área de estética. Então, chegou um momento que eu estava finalizando a pós, que eu chegava em um ambiente público, encontrava alguém que eu tinha visto há algum tempo, mas, porém, já essa pessoa me acompanhava dentro
dentro do Instagram, e quando eu encontrava, ei, quando é que você vai começar a fazer aquele procedimento que você postou? Ah, já quero, quando é que tu vai começar a atender? Então, eu fui criando uma autoridade, uma autoridade profissional, antes mesmo de ser a profissional. Então, eu acho que é muito importante a gente estar zelando sobre essa imagem que a gente está transportando aí para as redes sociais e fazer com que ela agregue a nossa atuação, né, a sua futura atuação. Então, é algo que eu poderia estar dando um conselho, uma mentoria sobre isso a vocês, é como se portar dentro das redes sociais e como já começar a construir essa imagem, né? Então, é super válido. Porque aí ele vai passar amanhã, dependendo da sua resposta. Se não acertou, se não acertou, a gente acerta. Doutora, bom dia. Eu queria saber se o almoço de terça-feira foi acertado. Na sua saber se já foi acertado. Então, a minha dica aí para vocês. Não divulgar resultados, né? Isso aí, essa resolução, tem uma novidade para falar para vocês mais na frente sobre essa divulgação de resultados, né? Existe justa remuneração por seu trabalho, ao qual deverá corresponder às responsabilidades assumidas e aos valores de remuneração e honorários fixados pela entidade competente à classe. Então, em relação àquela dúvida muito frequente dos meus alunos, professora, cobrar ou não cobrar a consulta? Gente, é válido cobrar consulta, sim. Pois você vai na sua consulta como biomédico esteta, você vai estar passando para o teu paciente toda a orientação sobre o tratamento, sobre o protocolo a ser seguido, você vai estar utilizando ali algum maquinário para avaliação da pele dele, por exemplo. Você vai ter custos como espaço, energia, o seu tempo, sua hora de trabalho. Então, sim, exigir justa remuneração para o seu trabalho. No exercício da profissão, tá? Isso aí eu tô falando como para biomedicina estética, tá, gente? Tô pegando todas essas ressalvas aqui da resolução e direcionando para a área da biomedicina estética. No exercício da profissão, o biomédico não poderá praticar, perdão, procedimentos que não sejam reconhecidos pelo Conselho Federal de Biomedicina. Então, olha, sobre o coleguinha que aprendeu a realizar um procedimento, mas que esse procedimento não é reconhecido pelo Conselho Federal, porém, ele aprendeu, ele te passou, ele te ensinou. Gente, não caiam nessa. Já vi ter complicações, né, de procedimentos por profissionais que tomam isso como uma verdade, porque eu vi fulano fazer, eu participei de um curso e eu consegui fazer e vou realizar. Gente, não. Realize o que o teu conselho realmente está te habilitando para isso. Não invente de estar fazendo alguma técnica que não seja reconhecida pelo Conselho Federal de Biomedicina. Não praticar auto profissional que cause dano físico, moral ou psicológico ao usuário do serviço que possa ser caracterizado como imperícia, negligência ou imprudência. Não deixar de prestar assistência técnica efetiva ao estabelecimento com o qual mantém vínculo profissional. Não exercer a profissão em estabelecimento que não esteja devidamente registrado nos órgãos de fiscalização sanitária, no exercício profissional. A gente está realizando uma prática de procedimento num local que seja devidamente correto, devidamente higienizado, né? Então, isso é muito importante, isso agrega demais a qualidade do teu serviço, e não só a qualidade, como a segurança do serviço prestado, do procedimento que é realizado. Ser leal, solidário com seus colegas, contribuindo para a harmonia da profissão, é muito válido isso também, gente. Contar com os nossos colegas, a gente ter ali dentro da nossa área de atuação. Então, dentro da biomedicina estética, eu sei que eu tenho amigos, colegas que eu posso estar contando para tirar uma dúvida, para solucionar um caso clínico. Então, é legal, é interessante a gente ter esse contato, essa proximidade aí com colegas que estão atuando.
Prenunciar por escrito ao CRBM todos os vínculos profissionais, como dados completos da empresa, manter atualizados seus dados cadastrais. Então, você tem que prestar ao CRBM, né, o Conselho Regional, todas essas informações. E o que você não deve fazer dentro da biomedicina estética? É outra dúvida muito frequente. O que é que pode, o que é que não pode? Então, o que eu não devo fazer? Eu não devo divulgar nome, endereço, laudos que identifiquem o paciente, né? Publicar fotografia de paciente, salvo em veículo de divulgação estritamente científica ou com prévia autorização do paciente. Gente, uma ressalva para essa proibição, né? O que você não deveria fazer. Essa publicação de fotografias, hoje, recentemente, né, em novembro, dia 5 de novembro, o Conselho de Biomedicina, ela mudou um pouco isso aqui. Vou mostrar para vocês o que foi que mudou. Anunciar preços de serviços, modalidade de pagamento e outras formas de comercialização. Então, nós não devemos estar expondo o valor do procedimento, né? Então, eu não posso, de forma alguma, colocar lá Botox por tantos reais. Isso o conselho não permite. Promover a publicidade enganosa ou abusiva de boa-fé do usuário, né? Usar da boa-fé do usuário. Então, eu vejo alguns profissionais, não só da área de biomedicina, mas profissionais que atuam na área de estética, pegando aí um antes e depois de um paciente, por exemplo, que foi submetido a um procedimento invasivo, né, uma cirurgia, e mostrar que foi aquele resultado que ele conseguiu ali foi com um procedimento estético realizado em clínica, realizado por ele. Gente, isso é totalmente uma publicidade enganosa, né? Uma propaganda enganosa. Então, jamais façam esse tipo de trabalho. Sejam leal ao que vocês estão entregando de resultado, até porque o resultado do teu paciente é o seu resultado. Então, se você conseguiu ter um cliente baseado naquele resultado e você não vai conseguir aquele resultado para esse cliente, você vai perder ele, vai perder mais 10. Então, não vai por essa linha de divulgação e propaganda do teu serviço. Vamos lá. Em relação à exposição de valores, que nem esse aqui, ó, pacote 3 sessões, R$ 279, eu não posso, de forma alguma, estar fazendo esse tipo de publicação, né, de exposição do meu serviço nas minhas redes sociais dessa forma. Procedimentos e direitos que o biomédico esteta pode exercer na biomedicina, né, na biomedicina estética. Então, a gente tem aqui alguns procedimentos, como a endermoterapia, ultrassom, criolipólise, radiofrequência, laser terapia, luz intensa pulsada, carboxterapia, peeling químicos, né, peeling mecânicos, físicos, químicos e enzimáticos, mesoterapia, né, que pode ser intradérmica, subcutânea, intramuscular, as aplicações, o procedimento estético injetável para microvasos, né, muito conhecido como PEN, microagulhamento, toxina botulínica do tipo A, preenchimento facial absorvível, né, incluindo bioestimulador, fios de dormio-sustentação, acupuntura. Então, olha a gama de procedimentos que a gente pode estar trabalhando, que a gente pode estar atuando na biomedicina estética, né? Diversos procedimentos, que você pode trabalhar com todos eles, ou, se você quiser ser um expert, por exemplo, em peelings. Então, você pode trabalhar exclusivamente com peelings mecânicos, químicos, físicos, enzimáticos. A Érica é especialista em peeling, a clínica dela é voltada apenas para o trabalho dela com ácidos. Então, você pode muito bem focar apenas numa área, ou como também você pode trabalhar com todas essas que eu acabei de citar. Ainda na biomedicina estética, os biomédicos estetas, eles podem, né, nós podemos, na verdade, como atuar o quê? De maneira diferenciada dos demais profissionais, né, profissionais de saúde da beleza, respeitando os espaços de atuação multiprofissional, o código de ética do biomédico, órgãos governamentais e leis em vigor, desenvolver pesquisas e trabalhos da biomedicina aplicada à estética e suas tecnologias e procedimentos, abrir ao colega biomédico e estudante de biomedicina novos e maiores campos de mercado de trabalho, atuar como profissionais liberais em consultórios, clínicas especializadas, redes de franquias e todas as demais empresas relacionadas a esse tipo de serviço, e estudar e lecionar em cursos profissionalizantes de graduação e pós-graduação na biomedicina estética. Então, veja que a gente consegue ter toda essa autonomia, eu consigo trabalhar dentro das clínicas, eu consigo trabalhar com cursos profissionalizantes, consigo trabalhar com cursos de pós-graduação e de graduação, tudo dentro da mesma habilitação. Então, não me restringe em relação a horas de trabalho. Quem faz a minha agenda sou eu. Então, eu quero tirar uma semana para fazer os meus atendimentos em cidades alternadas. Então, por exemplo, digamos, eu vou atender 2 dias em Natal, segunda e terça em Natal,
quarta e quinta, João Pessoa, e sexta e sábado pela manhã vou atender em Campina Grande. Posso fazer tranquilamente essa minha agenda. E na outra semana eu vou ministrar aula na pós-graduação e vou ministrar meu curso. Então, eu fico muito aberta para realizar o meu trabalho da forma como eu quero, né? Organizar os meus horários como eu quero. Isso é um grande diferencial dentro da área da biomedicina estética. Então, um diferencial, né, também que a gente pode estar incluindo aí é o entendimento e domínio completo dos recursos medicamentosos, laboratoriais, tecnológicos, entre outros. Então, eu costumo falar que o biomédico, ele não vai apenas realizar, ele não vai ser apenas aquele profissional de realizar a técnica. Ele vai realizar a técnica, assim como ele vai te explicar por que a técnica tem benefícios e por que a técnica teria algum malefício para aquele paciente, né, para aquele paciente em questão. A gente sabe que nem sempre todo procedimento é recomendado para qualquer paciente, não existe aí alguns prós e contras aí em relação a algum procedimento, de acordo com o paciente, a rotina do paciente. Então, eu vou explicar todo o mecanismo de tratamento, eu vou ter esse conhecimento, esse domínio, né, assim como da técnica também. Então, isso é um diferencial e tanto para o profissional biomédico. Atenção, então aquela questãozinha que eu disse a vocês de a mudança, né, do Código de Ética Profissional Biomédico. Então, dia 5 de novembro de 2020, então muito recente, né, teve algumas alterações. Eu gosto de estar frisando essa aqui, né, que acho que é uma das mais relutadas aí por profissionais biomédicos, que seria a questão da exposição do antes e depois em redes sociais. Até então, gente, isso não poderia acontecer de forma alguma. O biomédico ele não poderia expor. Ah, mas eu já vi fulano de tal que é biomédico expor. Ah, ele expôs, mas ele estava errado. E se o conselho observasse esse tipo de publicação, sem dúvidas ele seria notificado. Mas agora sim, a gente pode estar expondo esse resultado, porém com algumas ressalvas aqui, que seriam elas, né? O biomédico ele pode utilizar mídia exterior ou mídia eletrônica, obedecendo à legislação pertinente. As mídias deverão obedecer às indicações constantes do artigo 9 e às alíneas ainda. A divulgação de autorretrato, de biométricos acompanhados de usuário ou não, desde com autorização prévia do usuário ou do seu representante legal, através de termos de consentimento livre e esclarecido, né, o TCLE. Toda atividade passível de autorização do usuário deverá ser obrigatoriamente encaminhada ao respectivo conselho via digital, sob a responsabilidade exclusiva do responsável técnico, então, que seria você, o biomédico. Divulgação de imagens por biomédico responsável pela sua execução cientificamente comprovado, com autorização prévia do usuário ou do representante legal, através também de termo de consentimento. Publicar imagens e resultados de procedimentos, salvo nos casos que houver, além do TCL, para esse fim, os seguintes dizeres constantes na descrição ou legenda da peça publicitária. Veja só, além de você postar a imagem, você tem que conter essa descrição na imagem lá do Instagram, por exemplo. Então, esta imagem não representa, em hipótese alguma, garantia de resultado. Cada ser humano tem características anatômicas e fisiológicas únicas. No caso de divulgação de imagens relativas aos procedimentos conhecidos como antes e depois, deverá constar a legenda nas imagens contendo a seguinte informação: autorização em TCLE, divulgação autorizada pelo usuário. Então, não é simplesmente postar lá o antes e depois, tem que conter na legenda, na descrição da imagem, todos esses parâmetros que eu acabei de citar para vocês. Mas, assim, querendo ou não, para quem não podia postar de forma alguma, gente, isso foi uma conquista em tanto. A gente acabava saindo em desvantagem comparado com outros profissionais pela forma de exposição do nosso trabalho, que a gente não tinha como divulgar ali em rede social resultados bacanas que a gente consegue em clínica, que a gente consegue com a realização do nosso procedimento. Então, foi ótimo, excelente essa nossa conquista aí dentro do Código de Ética Profissional do Biomédico. A pergunta que sempre me fazem também, né? Qual a remuneração do profissional que trabalha com biomedicina estética? Ah, eu quero ir para biomedicina estética porque ganha muito dinheiro. Eu já escutei muito esse clichê. Gente, isso é muito variável, tá? Você pode ganhar 3 mil reais, como você pode ganhar 12, 13 mil reais, 15 mil reais. Quem vai fazer o seu piso salarial é você. Isso vai depender da quantidade de pessoas que você vai atender, né? Os procedimentos que você vai trabalhar, quanto você vai estar cobrando de cada procedimento. Então, sim, a média salarial é essa mesmo, de 3 mil a 10 mil reais, 15 mil reais, mas quem vai fazer o seu piso salarial é você, a sua agenda, a forma de como você vai trabalhar, como a constância que você vai trabalhar. Então, você pode ter um mês excelente, mas também se você não trabalhar, se não realizar aqueles procedimentos, você não vai ter
um mês tão bom, tão legal. Então, sim, o biomédico ele pode estar ganhando entre, no mínimo, aí de R$3.500, R$4.000, até, em média, né? Vou falar isso em média, tá? Isso não é uma obrigatoriedade. O biomédico ele pode fazer bem mais que isso. Você pode estar ganhando, em média, R$10.000, R$9.000. Essa é uma remuneração estatística aí do biomédico esteta na área. Gente, e eu coloquei, só para a gente finalizar aqui, mais uma imagenzinha de trajetória minha. Então, outra coisa que eu acabei esquecendo de falar lá no início da palestra, no início lá que eu postei a foto de início da minha pós-graduação, a mesma pós que eu iniciei há quantos anos atrás? 4 anos atrás, é a pós que hoje eu sou coordenadora do Polo de João Pessoa. Então, eu gosto sempre de estar relembrando, enfatizando, dando essa injeção de motivação, porque quando eu iniciei a pós, lembro demais, gente, lembro demais, que quando eu sempre postava aquelas imagens que eu falei, que ia divulgando o módulo, né, que eu estava assistindo, que eu tinha assistido, as pessoas, alguns colegas, lembro demais, gente, isso parece que foi ontem, falavam, você quer ser a coordenadora da pós, né, Érica? Você quer ser a coordenadora da pós, quer saber demais, quer ter todo o conhecimento. Eu disse, não, gente, eu não quero ter conhecimento nenhum a mais que ninguém, não. Eu só apenas estou expondo o que eu estou aprendendo, o que eu estou estudando. E, assim, ironia do destino hoje, graças a Deus, com toda a minha batalha, com toda a persistência, né? Hoje estou à frente aí da coordenação da pós-graduação Unifip, a mesma instituição que eu realizei a minha pós, agora em João Pessoa, Polo de João Pessoa. Então, faz, assim, muito sentido tudo que eu fiz. Então, a minha persistência, a minha luta diária sobre estar postando, sobre estar gravando. Então, quando eu abri a plataforma dos stories, que era para a gente ficar falando, ficar vendendo aquele produto, no início eu fiquei um pouco retraída, confesso, mas continuei, persisti, até porque se eu não fizesse a propaganda do meu conhecimento, quem iria fazer? Então, eu tinha que realmente mostrar às pessoas a minha autonomia em estar realizando aquele procedimento, porque eu tinha aquela autonomia. Então, foi algo bem necessário ter essa divulgação, e que hoje, se eu não, sem sombra de dúvida, se eu não tivesse feito, se eu não tivesse percorrido esse caminho de divulgação, de exposição, de tentar mostrar às pessoas o meu conhecimento, talvez nada disso estaria acontecendo. Então, a trajetóriazinha, né, uma fotozinha em 2013, estudante, acho que o quê? Por aí, acho que eu estava no segundo período, primeiro período. 2020, a gente já muda um pouco o cenário, a gente já muda um pouco a perspectiva, a biomedicina estética já ajuda um pouquinho a gente também, né? Então, é só para mostrar a vocês que sim, os sonhos são possíveis de serem realizados. Então, se você tem um desejo de ser biomédico esteta, de ter sua clínica, de ter seu reconhecimento profissional, é capaz, você pode sim. É só você trilhar os caminhos corretos, é você buscar a orientação, você buscar apoio profissional de pessoas que podem sim te encaminhar para essa área, que podem te dar um suporte, um direcionamento, na verdade, e que você pode conquistar. Aí, nessa trajetória, atendimentos, como eu falei, recentemente, né, nesse ano de entre 2019 e 2020, né, mais necessariamente 2020, eu comecei um projeto aí de desenvolvimento aí de uma linha minha de dermocosmético. Então, já estou trabalhando aí com um gloss labial, um gloss preenchedor, a base de ácido hialurônico e de outros ativos, que traz para o paciente um resultado legal de hidratação labial, assim como volumização labial temporária. Então, estou entrando aí também nessa área de empreendedorismo, de desenvolvimento de alguns produtos que vocês também podem estar pensando nessa área, né, de voltar para essa área. Então, é algo que dá muita abertura, que vocês têm um leque gigantesco para estar trabalhando dentro da área da biomedicina estética. E que toda inveja, tirar aqui, toda inveja vire colágeno, gente, que toda inveja, toda peso, né, sobre vocês, vire colágeno, né, que transforme em boas vibrações, né, para que vocês consigam, sim, realizar todos os desejos e sonhos e vontades que vocês têm dentro da biomedicina, e por que não dentro da biomedicina estética. Então, obrigada pela oportunidade de estar conversando aqui com vocês, de estar passando um pouco do meu conhecimento. A gente tem um tempo curtinho para estar conversando. Se fosse para falar da biomedicina estética, se fosse para
passar o dia todo aqui, sem dúvida, não faltaria assunto, não faltaria situações para estar exemplificando a vocês, para estar conversando com vocês. Porém, a gente vai ter outras oportunidades e está aí em minhas redes sociais para que vocês consigam se conectar, que a gente consiga se conectar, ter mais um diálogo, ter mais uma conversa. Sempre estou à disposição. Então, lá no Instagram, onde eu estou mais presente, seja através de stories, seja através de feed, seja através de direct, se vocês tiverem alguma dúvida a respeito da biomedicina estética, fala lá comigo, né? Entre em contato. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse momento inicial, essa abertura, né? Fazer vocês entenderem um pouco sobre a biomedicina, para que as próximas palestras sejam algo ainda mais de valor, de agregar valor dentro da área da biomedicina, porque vem aí um ciclo de palestras maravilhoso para vocês. E espero que vocês tenham um aproveitamento gigantesco. E qualquer dúvida, me chama aí no direct lá do Instagram. Posta uma fotinha aqui da nossa palestra, me marca que eu vou estar repostando todo mundo lá no meu Instagram e vai ser um prazer enorme estar tirando alguma dúvida, estar te orientando um pouco mais sobre a área da biomedicina estética. Então, fiquem com Deus e bom evento, bom resto de evento para vocês.